Vamos abrir nossas Bíblias então, vamos lá, livro de 2 Coríntios, capítulo 6, quando você achar você pode dar glória a Deus, amém? Nós estamos nessa série de mensagens desse mês de setembro, com o tema Descomplique, deixe Deus colocar a sua vida em ordem, deixe Deus organizar a sua vida. A primeira mensagem foi semana passada, onde nós falamos sobre nós olharmos e vigiarmos aquilo que nós temos visto, amém, irmãos? Você vai se tornar aquilo que você vê, o padrão que você estabelece, a sua vida vai se tornar aquilo. Você que quiser rever essa mensagem, também está no canal do YouTube da nossa igreja. Aproveitando, também falando sobre nossas gravações, quero também agradecer e cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela internet, aonde você estiver, recebam o amor de Deus, que essa palavra também possa tocar o seu coração. E nós vamos hoje ministrar a segunda mensagem desta série. Esse mês todo quero incentivar você a não faltar, esteja aqui. Nós estamos orando por 3 bênçãos muito especiais para este mês. Primeiro, para que Deus coloque em ordem as áreas bagunçadas da nossa vida, amém, irmãos? Quando nós colocamos em ordem, a ordem gera uma outra bênção, que é a multiplicação. Às vezes bênçãos que estão travadas e retidas, quando nós colocamos em ordem, Deus libera bênçãos e bênçãos grandes sobre a nossa vida. E a terceira bênção, olha, toma posse dessa aqui, viu? É a bênção que Deus acelera as bênçãos do Senhor sobre nós. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em tempo recorde, em 52 dias, porque ele tinha o quê? Liderança, ele tinha organização. Talvez você está sofrendo algo na sua vida, por causa de algum erro, uma consequência de uma falha que você tomou lá, você fez lá atrás. Mas o Senhor, irmãos, é o Deus que vai restituir a sua vida, que vai restaurar e vai ser em tempo recorde também. Ele vai acelerar as bênçãos na sua vida, amém? Então nesse mês todo, participe, esteja aqui na casa de Deus. Domingo que vem nós vamos ter uma pregação diferente, pastora Thalita e nós vamos pregar juntos semana que vem. Então não falte para a terceira mensagem, amém? Mas hoje Deus quer falar conosco, irmãos, sobre um tema muito importante, sobre o tema do jugo desigual. Diga comigo, jugo desigual. Esse tema, irmãos, tem realmente complicado a vida de muitas pessoas e nós precisamos aprender sobre isso. Olha o que diz o livro de 2 Coríntios 6,14. Você que gosta de grifar, anotar, destaque esse versículo na sua Bíblia. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? A primeira parte diz assim: não se ponha em um jugo desigual. A Bíblia fala aqui, irmãos, sobre nós tomarmos cuidado com as pessoas com as quais nós criamos vínculos, as pessoas com as quais nós nos aliançamos, pessoas com quem você se prende. E para que a gente pudesse ter uma noção da seriedade desse assunto, das pessoas a quais você cria vínculos e se prende, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou um exemplo muito comum da época, que era o exemplo do jugo de animais que se usava na agricultura. Hoje nós não precisamos mais disso, nós temos máquinas, agrícolas extremamente modernas, mas naquela época não era assim. E para a gente entender um pouquinho, eu chamei aqui 2 auxiliares para me ajudar aqui. Vamos lá, vamos aplaudir Jesus pelos meus auxiliares dessa mensagem. Vamos lá, eles merecem. Nós temos aqui, só representando o jumentinho. Como que é o nome do jumentinho? Gustavo. Que time você torce, Gustavo? São Paulo. Oh, Jesus, misericórdia. Depois a gente ora por você, viu? São Paulino. E nós temos aqui o boizinho. Quem que é o boizinho? Gabriel. Que time você torce, Gabriel? Tá pensando? Corinthians. Pronto, profetizei. Pai vai me matar se não for corintiano, né, irmãos? Isso. Então vem aqui. Veja bem, na época bíblica, o agricultor, antes de semear, ele precisava fazer isso. Vira isso de lado assim, isso. O agricultor precisava arar a terra. O que era arar a terra? Arar a terra era você abrir a terra para colocar o que? A semente lá dentro. E é um trabalho muito árduo disso, muito pesado. Existe muita força. Então o ser humano sozinho ele não conseguia. Então ele pegava a ajuda de animais. Então ele geralmente colocava 2 animais e ele colocava uma espécie
uma madeira em cima aqui do lombo, do pescoço deles, né, como se fosse uma trave. E essa trave se chamava-se jugo. E nesse jugo, então, se prendia ele com uma espécie de um caibro. Lá na ponta daquele caibro, ele era bem afiado. Então, os animaizinhos, eles iam andando, iam puxando. Olha para frente, não se cai, viu? Isso. Eles iam andando, e aquele caibro, então, ele ia rasgando a terra e preparando a terra para que ela pudesse receber a semente. Amém, gente? Quem está dentro, diga amém. Agora vocês viram de frente para a igreja. Estão atordoados? Isso, para lá. Isso, né? Então, gente, presta atenção. E nesse ato de escolher este jugo, de colocar esses animais, na hora de fazer essa escolha, ela tinha que ser uma escolha muito sábia. O agricultor experiente, ele tinha que tomar alguns cuidados que ele tinha que evitar. Por exemplo, ele não podia escolher um animal muito mais forte do que o outro. Porque se ele colocasse um bem forte e um bem fraquinho, o que ia acontecer? O mais forte ia ter que usar mais força e ia ter que arrastar o menorzinho. Ou seja, ele rapidamente ficaria o quê? Cansado. E o mais fraco ficaria folgado, né? Porque ele ia deixar o outro fazer toda a força e ele não ia fazer o trabalho dele. Olha que outra coisa interessante. Também se o animal fosse diferente, que nem, por exemplo, nós colocamos aqui 2 animais espécies diferentes. Eles pesam, né, eles são diferentes. Então, às vezes, por exemplo, o boizinho lá, ele ia olhar uma coisa, ele ia querer aquele lado. O jumentinho ali ia olhar um outro tipo de alimento. E eles iam ficar confusos porque eles não são da mesma espécie. Uma terceira consequência que havia era a consequência o quê? Olha o que aconteceria aqui, olha o tamanho deles, são o quê? Diferentes. Se fosse também de alturas diferentes, o que iria acontecer? O jugo ia ficar desequilibrado. Muitas vezes também se carregava mercadorias em cima desses jugos. E se fosse de tamanhos diferentes, a carga então iria tombar, iria então desperdiçar aquilo que eles estavam carregando. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos voluntários de hoje. Vocês estão dispensados, dá tchauzinho para a igreja. Isso, para lá agora. E eles vão estar recebendo um presente pela participação deles, viu? Obrigado. E é isso, irmãos, que a Bíblia então diz aqui. Quando o apóstolo Paulo então lhe diz sobre nós prendermos as pessoas, ele diz: toma cuidado com as pessoas com quais você cria o quê? Vínculos. As pessoas com quais você se prende, para que não seja então um jugo desigual. O primeiro jugo que ele apresenta aqui é o jugo, por exemplo, de uma comunhão, de um vínculo entre uma pessoa que tem Jesus e uma pessoa que não tem Jesus. A Bíblia usa aqui a expressão, né, o crente, o descrente, a luz e as trevas. Preste atenção nisso. Isso não quer dizer que você não pode conviver com pessoas que não têm Jesus. Não distorça a palavra de Deus, porque isso seria uma contradição. E a Bíblia, irmãos, é um livro maravilhoso, é a palavra de Deus, e tem algo lindo: a Bíblia não se contradiz. Por que isso não significa você não conviver? Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que ser luz nas trevas. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal neste mundo. Como que nós vamos ganhar pessoas para Jesus? Como nós vamos levar o amor de Jesus para as pessoas se nós não convivemos com ela? Você precisa conviver com ela. Às vezes, irmãos, aliás, tem muita gente que depois, quando se converte, ele não convive mais com pessoas que não têm Jesus. Isso é errado. Ele não almoça mais com a família. Ele confunde, ao invés de ser a diferença, ao invés de ser diferente, ele confunde em ser esquisito. Fala para o seu irmão: seja diferente, não esquisito. Fala para ele aí, né? Porque, irmãos, fazer a diferença é uma coisa, no comportamento, amém, gente? No vocabulário. Agora, ser esquisito é diferente. Tem gente que pensa: não, eu sou de Jesus, eu tenho que ser diferente. Não, e ele está querendo ser esquisito. Não, né? Nós temos que conviver com as pessoas, né? Aliás, muitas vezes a gente fica só, né, amizades só próximas de pessoas que não têm Jesus, e você não vai ganhá-las para Jesus. Eu procuro vigiar acerca disso. Às vezes eu vou cortar cabelo, começo a procurar um cabeleireiro que não é de Jesus, porque o cabelo cresce todo mês, você tem que voltar lá. Então você vai falando de Jesus para aquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. O que o versículo está dizendo não é que você não tem que conviver com as pessoas. Nós temos para ser luz na vida delas. O que o versículo diz é o quê? Não se
prenda essas pessoas. Não se aliancie com elas. Tome cuidado de você não criar um vínculo com ela. Porque é muito mais fácil, quando você se prende a uma pessoa que não tem Jesus, é muito mais fácil ela te afastar de Jesus do que você trazer ela para Jesus. Vem aqui, Jim, me ajudar um pouquinho, por favor. Fica aqui embaixo, aqui, por exemplo. Vamos imaginar, lá embaixo, isso. Vamos imaginar que representa eu estou aqui, aquele que está com Jesus, ele que está sem Jesus. E nós então criamos um vínculo, nós nos prendemos. Eu pergunto para você, o que é mais fácil? Ele me puxar para baixo ou eu puxar ele para cima? É muito mais fácil ele me derrubar. Então, quando você se prende a pessoas que não têm Jesus, é muito mais fácil ela te tirar do caminho de Jesus do que você colocar. Agora, eu quero ganhar ele para Jesus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir ele, vai subindo aqui, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou orar por ele, eu vou apresentar Jesus e trazer ele para Jesus. Amém, gente? Mas eu não vou criar o quê? O vínculo com ele, amém? Vamos aplaudir Jesus, que participação linda que você teve, maravilhosa, muito difícil. Alguns dos exemplos disso, irmãos, por exemplo, são namoros. Por que é tão complicado um rapaz que tem Jesus namorar uma moça que não tem Jesus? Porque em algum momento, um vai querer vir para a igreja e outro vai querer ter as coisas desse mundo. Sociedades, por exemplo, muito complicadas. Sociedade é uma pessoa que tem Jesus e que não tem. Porque, veja bem, vamos imaginar dois sócios. Aquele que tem Jesus, ele vai buscar a direção de Deus. O que não tem, vai buscar a direção de quem? E quando aquela empresa tiver um grande sucesso, esse que tem Jesus, ele vai dar a glória e os créditos para Deus. E o outro vai fazer uma oferenda ao demônio, porque ele acha que foi aquela entidade que ajudou ele. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que nos prender a esses julgos. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que nós nos aliançamos. Mas eu creio, irmãos, que esse versículo também traz um sentido muito mais amplo e muito mais profundo do que simplesmente, como na área de um relacionamento amoroso ou de uma sociedade com aquele que tem Cristo e aquele que não tem. Muitas vezes também nós podemos ter alguns julgos, às vezes nós podemos estar presos a alguns julgos desiguais, onde até mesmo, às vezes, os dois lados pertencem a Jesus. Às vezes você pode ter um rapaz que é de Jesus e uma moça que é de Jesus, mas eles talvez não deveriam estar namorando, porque eles têm pensamentos completamente diferentes um do outro, ou seja, é um jugo desigual. Às vezes o sonho desse rapaz é ser pai, e às vezes ele está namorando uma moça que ela não quer ter filhos, ela não quer ser mãe. Às vezes ele fala que tem um chamado para a China, eu vou ser missionário lá na China. E ela fala assim, eu não saio de perto da minha mãe de jeito nenhum. Eu não saio nem do meu bairro. E às vezes ele quer explorar o mundo e namora com alguém que não quer nem sair do seu bairro. Às vezes no casamento, às vezes mesmo os dois, eles são de Jesus, mas o homem, às vezes o cônjuge de um cônjuge, ele tem uma visão, ele entende que deveria se gastar mais dinheiro com estudo para os filhos. O outro cônjuge fala assim, não, nós não deveríamos gastar dinheiro com isso. Então começa a ter o quê? Visões o quê? Desequilibradas. Mas também existe alguns tipos de julgos, irmãos, que às vezes a gente nem percebe. Às vezes nós podemos estar presos a pessoas que nós nem percebemos. Sabia que você também muitas vezes pode estar preso a pessoas, você está amarrado a pessoas, através de mágoas, ofensas, pessoas nas quais você até hoje não perdoou, pessoas nas quais até hoje você guarda dentro de si um rancor, uma mágoa com aquela pessoa. Você já percebeu que quando você está chateado com uma pessoa, às vezes uma simples chateação, aquela pessoa fez algo que você não gostou, você já percebeu que você acorda de manhã, aquela pessoa é a primeira que você pensa, não é assim? E você fica então um monte de tempo pensando, se eu encontrar essa pessoa eu falava isso. Você vai dormir, você está pensando naquela pessoa. Talvez você está preso a alguém que às vezes nem vivo está mais. Quantos de nós, talvez hoje aqui, às vezes há pessoas que elas guardam de si uma raiva pelo pai,
pela mãe, às vezes uma raiva por aquela pessoa que talvez até te abusou de uma forma ilícita, pessoas que prejudicaram tua vida. E quando nós não liberamos esse perdão, que às vezes está escondido lá dentro de nós, sabe o que acontece? Nós vivemos amargurados, nós vamos desperdiçando a vida, nós vamos descontando as pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Eu lembro que uma vez eu pregava sobre perdão, e naquele dia Deus me deu uma palavra, que haviam pessoas que precisavam liberar perdão, e elas pensavam que não precisavam, mas na verdade havia lá dentro delas, lá no profundo da alma, havia ainda uma falta de perdão. E naquele dia pregando, Deus me deu uma palavra, a revelação, que alguém iria acordar de madrugada naquele dia, pensando em alguém. Irmãos, eu preguei naquela noite, eu acordo 3 horas da manhã, e eu acordo pensando numa pessoa, e eu penso assim, puxa vida, por que eu estou pensando nesta pessoa? E aí então eu lembro que eu mesmo tinha falado no culto da noite anterior. Então o Espírito Santo diz, você ainda não perdoou essa pessoa. Uma pessoa que tinha me prejudicado, e lá no fundo da minha alma eu pensava que eu já tinha perdoado a ela. Muitas vezes você está preso a esse tipo de jugo. Talvez você está preso a um outro jugo que muitas vezes nós nem percebemos, que é um jugo, irmãos, de nós queremos viver tudo que este mundo está vivendo, que queremos realizar o que as pessoas estão realizando. Hoje nós vivemos num mundo, de um mundo através da internet, que faz com que a vida das pessoas fiquem expostas demais, não é verdade? E às vezes a gente começa a olhar aquilo e dizemos, olha, todo mundo tem alguém, só eu estou sozinho. Olha como aquela pessoa está fazendo coisas maravilhosas com a vida dela, e eu estou aqui sem nenhum sonho, sem nenhum projeto. E nós pensamos, olha, está todo mundo viajando, está todo mundo feliz. O mês de setembro em nosso país é o mês de conscientização contra o suicídio. E as taxas de suicídio estão aumentando cada vez mais. E um dos motivos é por causa das redes sociais. A pessoa ela começa a ver aquela vida, e ela vai então agora olhando para si, e ela então entra agora num sistema de comparação, e ela compara a vida dela com a vida dos outros, e ela diz, minha vida não tem nada de feliz, minha vida não tem nada de alegre, está todo mundo aí vivendo a vida, e eu estou preso aqui neste casamento, eu estou preso nesta situação. Então muitas vezes ela toma decisões equivocadas, e muitas vezes ela chega a uma tristeza tão profunda que ela não encontra alegria para viver, ela não consegue ver o valor que ela tem, ela não consegue ver o quanto ela é especial, ela não consegue ver o quanto que Deus tem realizado na vida dela, porque a vida dela está presa na vida dos outros. Nós temos que, irmãos, que entender que nem tudo que é bom para os outros é bom para nós. Por exemplo, aqui está a minha aliança. A minha aliança é uma boa aliança. É uma aliança de ouro, conforme talvez a maioria de nós que estamos aqui. E se eu falasse para você, traga também aqui a sua aliança seria tão boa quanto a minha aliança. Só que apesar das nossas alianças serem boas, a minha aliança não vai servir no seu dedo. E a aliança sua não vai servir no meu dedo. Ou seja, aquilo que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Não é que o meu é errado e o seu é pior. Não é que o seu é pior e o meu é errado. Não é que o seu é melhor do que o meu. Eles são simplesmente o quê? Diferentes. Tem pessoas que estão presas, por exemplo, ao sonho de outros. Será que esse sonho é o sonho que Deus colocou no seu coração? Ou você não estava querendo viver o sonho de outras pessoas? Nós começamos a ser influenciados por amigos, e a gente começa a querer fazer agora tudo o que eles estão fazendo. Um dos motivos que fazem muitos jovens e adolescentes destruírem suas vidas é porque eles começam agora a conviver com grupos de adolescentes e jovens, e eles querem ser enturmados, eles não querem ser desprezados pelo grupo, não é verdade? Quem já foi adolescente e jovem sabe disso, né? Muitas vezes os homens, eles estão ali, aquele rapaz, ele não quer beber, mas o grupo começa, bebe aí. E aí o seu bananão? Você não tem coragem? Mostra que você é homem. E aí, na tentativa de querer agradar aquele grupo, de não ser desprezado por aquele grupo, ele começa então a fazer algo que não deveria ser feito. Ou seja, ele se prendeu àquela pessoa, ele se prendeu àqueles padrões daquele grupo, e não vive mais aquilo que Deus direcionou a vida dele.
Quantas vezes nós permitimos, irmãos, tantas prisões na nossa vida. Mas eu louvo a Deus por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque hoje é dia de libertação do Senhor sobre nós. Eu vou profetizar, hoje é dia de libertação sobre nossas vidas. Uma das consequências do jugo desigual é uma vida arrastada. Diga comigo, uma vida arrastada. Quando se colocava o jugo sobre dois animais diferentes, e um mais forte e um mais fraco, aquele mais forte tinha que viver o quê? Arrastando o outro. Quando você prende esses jugos desiguais, não é à toa que você fica o quê? Fraco, cansado, desanimado, porque você talvez tenha a sensação, e eu sei que muitos aqui têm tido essa sensação, parece que eu tenho que viver puxando todo mundo. Parece que eu tenho que resolver os problemas da família inteira, todo mundo vem para cima de mim. Eu quero dar uma palavra que eu não disse aos outros cultos. Você que é uma pessoa que tem coração muito generoso, você que tem um prazer de ajudar pessoas, principalmente da sua família, louvado seja Deus por esse coração que você tem. Continue amando, continue auxiliando, porque Deus vai honrar o seu coração amoroso para com o próximo, amém, igreja? Mas nunca ajude a pessoas do jeito que elas querem. Nós não ajudamos pessoas do jeito que elas querem. Você já imaginou a quantidade de pessoas que me procuram todos os dias pedindo ajuda? Se eu for a dar ajuda de todo jeito que as pessoas querem, eu viverei em jugo. Eu ajudo muita gente, mas eu não tenho vínculos, eu não crio laços, eu não ponho o meu nome junto. Eu aprendi, porque quando nós criamos um jugo desigual, nós vamos começar a viver arrastando. Às vezes também você vai colocar o jugo desigual, o mais forte vai ter que arrastar o mais fraco, mas o mais fraco também, ele vai começar a ficar o quê? Mais folgado, a vida dele não vai deslanchar. Um dos jugos que muitas vezes nós não percebemos, e eu quero dizer isso com muito carinho, muito respeito, é o jugo, por exemplo, do casal, ele casar, mas viver em excesso com os seus pais ainda. Preste atenção, não distorça a palavra. Eu estou dizendo aqui a palavra excesso. A Bíblia diz de forma muito clara, quando você casar, tem que deixar o pai e a mãe, se unir a tua esposa, teu esposo e tocar a sua vida. Não é abandonar o pai e a mãe. Não quer dizer que você não vai vê-lo. Os avós que estão aqui, pastor, pelo amor de Deus, meus netinhos não vão vir mais em casa. Não, não é isso. O que Deus está falando conosco é o excesso. Quem está dentro, diga amém. E o que é excesso? O excesso você que define. Às vezes o que é excesso para um, não é excesso para outros. E nós temos visto muitos casais que as suas vidas não deslancham, porque eles estão presos, até mesmo a família de Jesus, mas é um excesso na casa dos pais. O casamento não se aprofunda, a intimidade do casal não se aprofunda, eles não conseguem ali viver e vencer as suas lutas. Uma outra consequência, gente, de um jugo desigual é uma vida desperdiçada. Diga comigo, uma vida desperdiçada. Irmão, se a gente não vigiar, a gente gasta 2, 3 horas do nosso dia só olhando a vida dos outros no Instagram e no Face. Tem pessoas que estão com as suas vidas bagunçadas. Você sabia que hoje já tem gente que está sendo demitido por justa causa, porque eles estão descontrolados no uso do WhatsApp? Esses dias um irmão da nossa igreja, que é dessa área, ele é consultor de empresas, e ele falou: pastor, eu fui contratado por uma empresa, e esta empresa colocou câmeras em todos os cantos da empresa, e eles passaram uma semana monitorando o tempo de uso no WhatsApp. Cada vez que a pessoa pegava no WhatsApp, e eles colocaram uma pessoa ali, e ela ficou escrevendo e anotando quantos segundos, minutos aquela pessoa ela abria. Ela estava concentrada no serviço, ela então via olhar o WhatsApp, ela perdia a concentração, ela tinha que ir no banheiro tomar uma água, ela tinha que tomar um café, e ela voltava, e aquilo foi perdido. E ele falou assim: pastor, meu irmão profissional, são estatísticas sérias. Ele falou: pastor, há funcionários que estão perdendo de 20% a 30% do tempo de trabalho, com excesso de celular, com excesso de redes sociais.
Quando nós prendemos a esses julgos, irmãos, nós desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos dinheiro, nós desperdiçamos os dons que Deus nos dá. Quanto que o seu dinheiro está sendo comido por juros excessivos, talvez de negócios que você não devia ter feito, às vezes para a sessão de compras que estão no seu nome, mas foi você que não fez essas compras, porque você deu o seu nome, você deu o seu cartão para aquela pessoa, e aquilo você está se prendendo àquela, presta atenção. Toda vez que você empresta dinheiro de alguém, a Bíblia diz que você se torna como escravo daquela pessoa. A terceira consequência, irmãos, do jugo desigual é uma vida confusa. Diga comigo, uma vida confusa. Como eu disse, se nós colocássemos animais diferentes, um ia ter um hábito, outro ia ter o outro hábito. Tem animais que ficam cansados mais rápidos, outros ficam cansados. Tem animais que são mais noturnos, tem animais que são mais do dia. Se colocasse animais diferentes, ia ser uma grande confusão. Quando nós prendemos a julgos desiguais, às vezes nossa vida vira uma grande confusão. Talvez você que entrou hoje aqui é casado. Claro que agora você não vai desfazer este casamento. Vira para o seu irmão, diga assim, fala para assim, aliás, diga para ele assim, game over, fila para ele, game over. Se agora casou, pastor, mas pastor, eu casei e depois de muitos anos de casado eu percebi que eu me prendi a um jugo desigual. Nós somos muito diferentes. Irmãos, nós temos que lembrar que o Senhor é aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a direção. E trabalhe agora para você diminuir essa diferença. Busque ajuda, seja humilde, peça oração, leia livros, participe daquilo que a igreja faz, de áreas de treinamento, de casamentos, de como você ter uma família. Alguns meses atrás nós tivemos aqui um dia inteiro de palestras sobre família, sobre casamento. Vai diminuindo essa diferença. Por isso, nesta noite, o Senhor apresenta para nós um caminho. Porque, irmãos, com Jesus nunca é tarde para recomeçar. O primeiro passo é você orar ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, faz um raio-x na minha vida. Faz uma análise da minha vida, como diz o Salmo 139. Deus sonda o meu interior e vê se dentro de mim há algum caminho mau. Eu queria que você fizesse isso agora sentado mesmo. Fizesse assim com as tuas mãos agora e falasse com o Senhor Jesus. Pede agora ao Senhor, Deus, sonda a minha vida, Senhor. Talvez eu estou preso a pessoas. Talvez eu estou preso a ofensas, a mágoas de pessoas que talvez nem vivas mais elas estão. Pessoas que eu não me relaciono mais há muitos anos, elas estão tocando a vida dela. Mas muitas vezes dentro de mim há uma raiva. Muitas vezes dentro de mim há uma mágoa profunda. Talvez, Deus, eu estou preso à expectativa de outras pessoas. Eu acho que a minha vida é uma porcaria, porque está todo mundo tendo uma grande vida. E talvez você está preso, os teus olhos estão presos demais no que os outros estão vivendo. E você não está enxergando as bênçãos que Deus tem te dado, que são maiores do que você pode imaginar. Fale agora com o Senhor. Talvez você se prendeu a dívidas, você emprestou dinheiro, talvez pediu emprestado. E aquela situação não está resolvida. Tantos julgos, talvez desiguais, que você que está vivendo a sua vida hoje. Talvez esses pensamentos, esses desejos que estão prendendo você. Talvez você está hoje amarrado a vícios que estão escravizando sua vida. E você precisa ser libertado desses vícios. O nosso Deus está aqui para nos ajudar e para nos sondar e para revelar o nosso coração. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Talvez, olhe para cá, Deus já começou a revelar ali talvez alguns julgos desiguais em você. Talvez alguns julgos serão revelados nos próximos dias. Esteja sensível. E pastor, o que eu faço quando eu detectar um jugo desigual na minha vida? Primeiramente, se arrependa. Se arrependa e creia que a misericórdia do Senhor renova-se todos os dias sobre você. Igreja, preste atenção, com Cristo Jesus nunca é tarde para recomeçar. Com Cristo Jesus nós sempre podemos aprender a consertar e seguir em frente com a nossa vida. Em Cristo Jesus tudo se faz novo, Ele conserta a nossa história. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam, Ele faz tudo novo.
Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Salmos 37 diz: ainda que nós tropeçamos, ainda que nós cometemos erros, ainda que a gente faça o que não devia ter sido feito e sofremos consequências, a Bíblia diz que Deus não deixa a gente caído no chão. Deus não vai olhar para você, esfregar o dedo no teu rosto e dizer: ah, bem que eu disse para você não fazer isso. A gente faz isso, mas o nosso Deus não faz. Quando Ele vê um filho dele, uma filha dele caído no chão, sofrendo, Ele estende as suas poderosas mãos e segura em nossa mão e nos levanta para recomeçar, nos levanta para restaurar a nossa vida. Assim que você detectar este jugo, peça a força do Senhor, peça a sua misericórdia, mas também tem algumas atitudes. O que você puder fazer, faça você. Às vezes há jugos que nós podemos, irmãos, desfazer rapidamente, como talvez esse jugo desta mágoa, esse jugo dessa vida de ilusão, de olhar os outros e ser insatisfeito com a tua vida. Talvez você está preso na ilusão da vida dos outros. Quebre esse jugo hoje. Talvez amizades, como diz, você não tem que abandonar os seus amigos, mas sair da prisão da influência deles. Eu lembro, irmãos, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um amigo, nós crescemos juntos na mesma idade. Eu sei que os jovens de hoje não entendem muito isso, porque hoje existe o Uber, né? E aí você vai pegando o Uber mesmo. Mas, irmãos, na minha época, quando um rapaz fazia 18 anos, ele só pensava numa coisa: em ter a carteira de motorista e pegar o carro do pai e da mãe. Era o top. E eu lembro que aquele amigo fez 18 anos, pegou a carta, pegou o carro da mãe, colou lá em casa e falou: Dani, vamos dar umas voltas aí, agora eu estou com o carro, uau, e queria me pagar ali de gatinho e tal. E ele falou assim: olha, vamos para o shopping. Eu falei: vamos para o shopping, uau, né? Amigo de 18 anos. Irmãos, da minha casa ao shopping levava 10 minutos, levou 3 horas. Porque ele foi parar na casa de todas as meninas que ele conhecia, para impressionar aquelas meninas. E eu falei: cara, nós somos amigos, crescemos juntos, mas não vai rolar mais isso aí não, cara. Eu não vou andar no carro com você não, porque eu não sei para onde você vai. Eu estou no carro com você, você é o motorista, você pode me levar para qualquer lugar, e eu não posso estar preso a você. E nós mantivemos as amizades, até hoje nós temos amizade, mas ali nós aprendemos a estabelecer o quê? Limites para aquela amizade. Talvez há julgos que você pode quebrar hoje, e até aquela pessoa e resolver a situação. Porém, talvez alguns julgos talvez terem que ser desfeitos de uma forma mais lenta, de uma forma mais demorada, por causa da complexidade da situação. Mas seja ela um jugo que você pode quebrar hoje, ou de uma forma mais lenta, não deixe esse jugo desigual na sua vida. Vá aos poucos, ou vá de forma direta, como for aquela situação. Mas creia, o Senhor Jesus, Ele é a sua força, Ele é a sua direção. Essa mensagem falou com você? Levante as duas mãos agora, comece a orar ao Senhor.